3. Predisponha sua mente para o sucesso. Pediram-me certa vez, em um programa de rádio, que contasse em 3 frases a mais importante lição por mim já aprendida. Eis o que eu disse. A maior lição que já aprendi é a extraordinária importância daquilo que pensamos. Se eu souber o que você pensa, saberei o que você é, pois os seus pensamentos fazem de você aquilo que você é. Transformando os nossos pensamentos, poderemos transformar nossas vidas. Você lançou suas vistas sobre o objetivo de um aumento de confiança e de uma comunicação mais eficiente. De agora em diante, você deverá pensar mais positivamente e não negativamente sobre suas chances de obter êxito neste empenho. Você deverá desenvolver otimismo sobre os resultados de seus esforços no sentido de falar perante grupos de pessoas. Você deve apor determinação em todas as palavras e ações que dedicar ao desenvolvimento dessa capacidade. Eis uma história que constitui uma prova dramática da necessidade de uma determinação resoluta, por parte de qualquer pessoa que deseja enfrentar o desafio de falar mais expressivamente. O homem sobre o qual estou escrevendo subiu tanto na escala da administração que se tornou uma figura lendária no alto comércio. No entanto, a primeira vez que falou em público, na universidade, as palavras lhe fugiram. Não conseguiu ir além da metade da palestra de 5 minutos, que lhe fora determinada pelo professor. Empalideceu e desceu da tribuna às lágrimas. O homem que passou por essa experiência em seus dias de jovem estudante não se deixou frustrar por esse fracasso. Estava determinado a ser um bom orador e não abandonou essa determinação enquanto não se tornou o consultor econômico do governo, gozando do respeito mundial. Seu nome era Clarence B. Randall. Em um de seus acatados livros, Freedom Fight, ele diz algo sobre falar em público. Eu tenho ambas as mangas cobertas de insígnias por cada vez que falei em almoços e jantares de associações industriais, câmeras de comércio, clubes rotarianos, campanhas de coletas de fundos, organizações de alunos e etc. Tomei parte na Primeira Guerra Mundial através de um patriótico discurso pronunciado em Issaquah, Michigan. Já me apresentei em povoados para fins de caridade, com Michael Rooney, e para fins de educação, com o reitor James Bryant Conant, de Harvard, e com o conselheiro Robert M. Schultgens, para a Universidade de Chicago. Já cheguei mesmo a pronunciar em mau francês um discurso de encerramento de jantar. Creio saber algo sobre aquilo em que um auditório prestará atenção, e a maneira como quer ouvi-lo. E não existe absolutamente nada sobre isso que um homem digno de assumir importante responsabilidade no comércio não seja capaz de aprender, se o desejar. Concordo com o Sr. Randall. A vontade de obter êxito deve ser parte vital no processo de se tornar um orador bem-sucedido. Se eu pudesse penetrar sua mente e avaliar a intensidade do seu desejo e as luzes e as sombras de seu pensamento, poderia prever, quase com certeza, a rapidez de seu progresso no sentido de seu objetivo de aprimoramento da capacidade de comunicação. Em uma de minhas aulas, no meio-oeste, um homem se levantou, na primeira noite, e tranquilamente declarou que, como construtor, não ficaria satisfeito enquanto não se tornasse porta-voz da Associação Americana de Construtores. Não desejava outra coisa senão viajar por este país, para cima e para baixo, e falar a todos que encontrasse sobre os problemas e as realizações de sua indústria. Joyce Havertick sabia o que queria. Ele era o tipo de aluno que deliciava o professor, levantava tudo ao máximo da seriedade. Desejava ser capaz de falar não apenas sobre questões locais, mas também sobre questões de âmbito nacional, e não havia comedimento em sua vontade. Preparava suas palestras impecavelmente, ensaiava-as com cuidado e jamais perdeu
em nenhuma aula, embora aquela fosse a época do ano mais atribulada para as pessoas de sua profissão. Aconteceu com ele precisamente o que aconteceu com alunos deste tipo. Progrediu a uma velocidade que a ele mesmo surpreendeu. Em 2 meses, tornou-se um dos mais notáveis alunos de sua classe. Foi eleito seu presidente. O professor que deu este curso estava em Norfolk, na Virgínia, cerca de 1 ano mais tarde, e me escreveu. Já tinha me esquecido de Joy Haverick, lá de Ohio, quando, em uma manhã, enquanto tomava café, abri o Virginal Pilot. Lá estava um retrato de Joy e uma notícia a seu respeito. Na noite anterior, ele havia falado perante um enorme auditório de construtores naquela área, e fiquei sabendo que Joy não era apenas um porta-voz da Associação Nacional de Construtores. Era o seu presidente. Assim, para obter êxito neste campo, você precisa ter as qualidades que são essenciais a qualquer esforço digno. Desejo que se converta em entusiasmo, persistência capaz de vencer montanhas e autoconfiança, para acreditar que será bem-sucedido. Quando Júlio César atravessou o Canal da Mancha, partindo da Gália, e desembarcou suas legiões no que é agora a Inglaterra, o que fez ele para assegurar o sucesso de seu exército? Algo muito inteligente. Deteve seus soldados nos branquicentos penhascos de Dover. Estes, ao olharem para as ondas a 70 metros abaixo, viram as chamas consumindo todos os navios nos quais haviam velejado. Em território inimigo, rompido o último elo com o continente, queimados os últimos meios de retirada, somente uma coisa lhe restava: avançar, conquistar. Foi exatamente o que fizeram. Tal era o espírito do imortal César. Por que não será este também o seu espírito, quando você se lançar à conquista do seu medo de falar em público? Faça com que todos os fragmentos de pensamentos negativos sejam consumidos pelas chamas e séries portas de aço sobre todos os acessos ao irresoluto passado. 4. Agarre-se a todas as oportunidades de praticar. O curso dado por mim na Associação Cristã de Moços da Rua 125, antes da Primeira Guerra Mundial, modificou-se a ponto de não ser mais reconhecido. A cada ano, novas ideias foram sendo introduzidas nas aulas, enquanto velhas ideias eram postas de lado. No entanto, uma das características do curso permanece inalterada. Todos os alunos de uma classe devem falar uma vez, ou 2, na maioria dos casos perante seus companheiros. Por quê? Porque ninguém pode aprender a falar em público sem falar em público, do mesmo modo que ninguém pode aprender a nadar sem entrar na água. Você poderá ler todos os livros que existem sobre falar em público, inclusive este, e ainda assim não ser capaz de fazê-lo. Este livro é um guia completo, mas é necessário que você ponha em prática suas sugestões. Quando perguntaram a Bernard Schwartz como aprender a falar em público de modo tão convincente, ele respondeu: do mesmo modo que aprendi a patinar, obstinadamente fazendo de mim mesmo um tolo, até me acostumar. Quando jovem, Schwartz era uma das pessoas mais tímidas de Londres. Com frequência, andava para baixo e para cima em Embankment, antes de se aventurar a bater em uma porta. Poucos homens, confessou ele, terão sofrido mais por covardia ou se terão sentido mais horrivelmente envergonhados por causa dela. Finalmente, ele se referiu ao modo mais rápido e seguro já concebido para vencer a timidez, a covardia e o medo. Ele decidiu transformar sua maior fraqueza em seu recurso mais poderoso. Filiou-se a uma sociedade de debates, entregando o seu coração à causa do socialismo e falando em prol dessa causa. George Bernard Schwartz tornou-se um dos mais confiantes e brilhantes oradores da primeira metade do século XX.
Oportunidades de falar existem em todas as partes. Associe-se a organizações e ofereça-se para trabalhos que exijam que você fale. Posicione-se em reuniões públicas, ainda que seja apenas para apoiar uma moção. Não ocupe uma cadeira de trás nas reuniões departamentais. Fale, lecione nas escolas dominicais. Torna-se um líder do escotismo. Associa-se a qualquer grupo de cujas reuniões você tenha a oportunidade de praticar ativamente. Basta que você olhe em torno para ver que dificilmente existe qualquer atividade comercial, comunitária, política, profissional ou mesmo distrital que não o desafie a falar em público. Você nunca vai saber o quanto está progredindo a não ser que fale. Torne a falar e fale mais uma vez. Sei de tudo isso, disse-me uma vez um jovem executivo comercial, mas hesito em me defrontar com a experiência do aprendizado. Experiência? Repliquei. Afaste esse pensamento de sua cabeça. Você jamais pensou no aprendizado com o espírito correto, o espírito de conquistador. Que espírito é este? Quis saber ele. O espírito da aventura, respondi-lhe, e conversei um pouco com ele sobre o caminho para o sucesso através do falar em público e sobre o entusiasmo e o desdobramento da personalidade. Darei uma chance, admitiu ele. Mergulharei nessa aventura. À medida que você ler este livro e for pondo em prática os seus princípios, estará também mergulhando na aventura. Você verá que se trata de uma aventura em que o seu poder de autodireção e sua visão o sustentarão. Verá que se trata de uma aventura que poderá modificar você por dentro e por fora.